Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. 7h57, eu vou deixar você apresentar, porque você transformou essa entrevista na maior entrevista dos últimos anos na Rádio Bandeirantes. Pelos anúncios que tu fizeste, pelo teu esforço em marcar, que é com o senhor José Colagrossi, diretor de marketing e comunicação do Corinthians. Então, pelo teu esforço, pela tua luta e pela tua divulgação, certo? Você anuncia o nosso entrevistado. Você é irônico, cara. Não, senhor. Eu adoro o programa, por isso que eu gosto e o nosso convidado também. Então, um abraço pra ele, o José Colagrossi, que é o homem fora de comunicação e marketing do clube. Eu acho que é uma entrevista muito importante. Ele já conversou inúmeras vezes com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, mas ainda depois de alguns anúncios importantes que foram divulgados desde a semana passada, no aniversário de 111 anos do clube, é importante que a gente possa tirar algumas dúvidas que o próprio torcedor corintiano tem ao vivaço com a Rádio Bandeirantes, o José Colagrossi. Tudo bem, Colagrossi? Um abraço, boa noite. Ih, será? Tem que ligar o áudio, doutor. Adorei a Aí, sim. entrada do nosso hino. Então, obrigado por tocar o nosso hino aí na abertura. Muito obrigado. Imagina, eu dei uma cortada aqui que o Pretzel ele fala tanto, viu, doutor, que eu acabei abrindo a linha 3 e não a linha 2. Foi erro meu. Mas vamos lá. O Colagrossi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vocês estão comandando este segundo semestre da gestão do Duílio. É um primeiro semestre que eu, particularmente, assim como o Pretzel, a gente vem elogiando bastante. Afinal de contas, foram momentos importantes, divulgações importantes por parte da diretoria de futebol, por parte de vocês, da comunicação, do marketing também. Então eu queria que você fizesse primeiramente um balanço do primeiro semestre e a projeção para essa reta final de ano de 2021, Colagrossi. Bom, primeiro, boa noite a todos nossos ouvintes. Foi um primeiro semestre de arrumar a casa, tá? Nós recebemos o clube, não tem nenhuma novidade disso, isso é conhecido, com uma dívida gigantesca, de perto de R$1 bilhão de dívida. Um clube que no ano passado, infelizmente, por conta de diversas razões, e a pandemia sendo a principal dela, perdeu muito dinheiro. Então, sob a liderança do Duílio, sob a visão do Duílio, falou, vamos, antes de qualquer coisa, temos que arrumar a casa. Temos que cortar as despesas, não apenas no futebol, mas no clube como um todo. O único departamento que não sofreu corte de despesa foi o futebol feminino, também outro compromisso importante do nosso presidente. Enfim, vamos arrumar a casa, vamos trazer a Falcone, vamos trazer a KPMG, uma empresa de compliance, vamos olhar os nossos processos, vamos olhar o organograma, vamos olhar como as decisões são feitas, são tomadas, vamos trazer uma equipe profissional, ou seja, capaz e competente para enfrentar os enormes desafios, e vamos fazer os primeiros 6 meses para arrumar a casa, para que a gente possa, após essa fase inicial, começar a tomar as medidas dentro do campo e fora do campo necessárias para reverter a situação financeira do clube. Posso garantir que foram 6 meses muito intensos de trabalho árduo, desafios enormes, mas graças à visão do nosso presidente, a equipe competente que ele formou e o apoio da torcida, a gente agora virou essa chave para o segundo semestre, onde nós estamos implementando muitas das ações que o Duílio até anunciou ainda na fase da campanha, dentro do campo e fora do campo, e existe um otimismo de que nós iremos entregar esse clube no final de 23 numa situação bem diferente e muito melhor do que nós recebemos. Senhor Colagrossi, o Corinthians ele é viável hoje? Porque o Corinthians é uma marca que realmente ela é uma marca que absorve muito dinheiro, dá para dizer assim, que recebe, mas que também gasta pelo tamanho do clube hoje. Hoje o Corinthians, o senhor como executivo hoje, o senhor vê o Corinthians hoje viável financeiramente? O Corinthians ele é sustentável? O Corinthians é viável, primeiro tem uma marca global, tem uma torcida apaixonada, gigantesca, que sempre chega junto e apoia o clube em todos os momentos, bons e ruins. Enfim, mas é viável e se tornou viável principalmente por causa das ações que essa gestão tomou nos primeiros 6, 7, 8 meses do nosso mandato. Era muito importante você ter uma contenção de despesas, uma sanidade fiscal, muito importante ter uma racionalização dos processos internos, muito importante ter uma equipe competente em todos os departamentos e ter uma visão
de que um problema dessa natureza não se resolve em 3 meses ou 6 meses. É uma gestão de 3 anos. É um projeto de 3 anos. Sim, é viável, totalmente viável, e eu acho que já nesse primeiro ano de mandato a gente mostrou a viabilidade do clube dentro e fora do campo. Ô, senhor Colagrossi, vocês fizeram anúncios importantes no aniversário de 111 anos do clube, os patrocinadores, os novos parceiros que chegaram, também no futebol feminino é importante, patrocinador Master agora na camisa das meninas, que por sinal a Band transmite futebol feminino aqui. Eu queria que o senhor, por gentileza, falasse sobre a criptomoeda e o fan token, porque tem muita fake news e eu sei que o senhor é um cara muito assíduo nas redes sociais, no Twitter também, responde o questionamento dos torcedores, mas eu queria poder entender, e se o senhor tiver condições de passar para nós, quanto já foi arrecadado com essa venda dos tokens, que foi uma loucura quando vocês iniciaram essa divulgação, e quanto que o clube recebe com a parceria com a Sócios, porque foi falado recentemente, até numa reportagem divulgada pelo UOL, o Atlético Mineiro, por exemplo, teria 50% desse valor. Como é que funciona essa parceria com a Sócios, a venda dos tokens em relação ao Corinthians, Sr. Colagrossi? Tá, muito bem. Eu vou endereçar a sua pergunta, mas eu queria pegar uma carona nela para falar de uma questão mais importante, ou seja, que é a questão do que o clube pode informar, do que o clube não pode informar. Tá? Eu entendo que a torcida tem uma curiosidade enorme em relação a valores de patrocínio, arrecadação de token, quanto arrecada nisso, quanto arrecada naquilo, e nós, por política, temos uma política de transparência, de informar tudo que é possível, quando é possível. Tá? O problema é que, muitas vezes, os nossos parceiros comerciais, sejam patrocinadores, sejam licenciados ou parceiros como a Sócios.com ou Mercado Bitcoin, têm as suas próprias políticas do que pode ser anunciado e do que não pode ser anunciado. Além disso, muitas vezes, a gente está em negociações muito intensas com outras empresas e anunciar valores de patrocínio, por exemplo, prejudicam essas negociações. Então, muitas vezes, quando o clube não anuncia qual foi o valor de um patrocínio novo fechado ou arrecadado no Bitcoin, não é que a gente não quer informar, é porque essa informação não pode ser colocada no mercado naquele momento. Ou seja, eventualmente, no nosso balanço, no ano que vem, tudo vai estar lá. Ou seja, todas as informações de patrocínio, arrecadação de Bitcoin, sabe, de fan token, tudo isso vai estar no balanço, ou seja, e vai estar claramente demonstrado no balanço do ano, que é publicado no ano que vem. Então, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, vamos lá. Primeiro, foram vendidos no primeiro momento 850 mil tokens, a um valor de $2 a unidade. É só fazer a conta, $1.700.000. Segundo, ou seja, essa semana, no dia 9, foram lançados mais uma quantidade grande de tokens que também foram vendidos pelo valor de mercado, que no dia era acima dos $2. Ou seja, houve uma valorização importante do token do Corinthians. Terceiro, o William não teria chegado, não teríamos o William no nosso elenco se não fosse a parceria com a Sócios.com. Isso é muito claro. Ou seja, a Sócios.com, a parceria e o fan token do Corinthians foi o que viabilizou a chegada do William. E quarto ponto, nós acreditamos que ao longo dessa gestão, nos próximos 2 anos e meio, a receita de fan token, seja do Corinthians, assim como do NFT, que vai ser lançado eventualmente, ela vai ser igual ou superior ao valor de patrocínio que nós recebemos. Ou seja, vai ser uma receita muito, muito importante para o clube, receita nova, seja, que o clube vai receber e que vai ter nos próximos 2 anos e meio. O senhor pode explicar o que são os fan tokens, para quem tem muita gente em dúvida aqui, pedindo para o senhor explicar que tipo de receita é essa, né, como que isso surgiu, porque parece que o Flamengo está fazendo também, o Galo já fez também, né, e todo mundo já está buscando uma nova receita. Né? O senhor pode explicar o que é esse produto, por favor? Claro, ou seja, a digitalização do esporte, né, ou seja, do futebol, mas do esporte como um todo, fez com que o fã digital ele tivesse novas maneiras de exercer a sua paixão, que não apenas indo no jogo ou comentando na escola ou no trabalho sobre o seu time de coração. O fan token é uma propriedade digital,
é como se fosse um pedacinho do clube digital que o fã compra e, com isso, ele pode participar de decisões importantes que o clube toma. Por exemplo, o fan token, os detentores do fan token do clube vão poder participar em enquetes, por exemplo, qual deve ser o próximo busto, qual jogador deve ser homenageado, seja no próximo busto lá no Parque São Jorge. Ou, por exemplo, também qual deve ser a música que o clube vai entrar em campo. Ou como deve ser decorado o vestiário do clube lá na Neoquímica Arena. Ou seja, é um pedacinho digital do clube que você tem e com ele você participa de decisões importantes no dia a dia do clube. E por ser uma propriedade digital, você compra e vende. E enquanto você for detentor dela, você participa dessas decisões que são permanentes sem gastar o seu investimento. Ou seja, ao você participar de uma enquete, você não está gastando parte do seu token. Ou seja, ele te dá o direito de participar dessas decisões enquanto você for um detentor desse token. Perfeito. E aí, a gente entende que são números confidenciais também, né? Vai estar no balanço, certamente, dos próximos meses, pelo que falou o senhor Colagrossi para nós. Quantos anos de contrato, senhor Colagrossi? São 5 anos de contrato. 5 anos. 5 anos de então contrato. Já fica para a próxima gestão. Já então. vai ficar, Sim. já vai ficar. O senhor Colagrossi, mais uma vez, os números são confidenciais. Mais uma vez, o senhor deixou bem claro que isso vai aparecer futuramente nos balanços. Mas dá para ter uma ideia, nesses 5 anos, quanto que isso pode gerar de receita para o clube por ano? Então vou me basear aí na gestão do Duílio, que tem aí mais 2 anos e pouquinho, juntamente com o senhor. Dezenas de milhões de reais. Dezenas de milhões de reais. Não, o Bruno Timão aqui pergunta, por que o contrato não foi divulgado? O Flamengo foi divulgado e o do Corinthians não, sendo que é a mesma empresa. É a mesma empresa? Da Sócios? É a mesma empresa? Bom, primeiro, que eu saiba, a informação que saiu na imprensa não foi confirmada pelo clube. Teve muita especulação. Aliás, eu queria até lembrar, eu não sei se vocês se lembram, mas na semana que antecedeu a nossa live, especulou-se que a gente tinha um patrocínio de um banco português de 70 milhões de reais, especulou-se que a gente tinha um patrocínio de uma companhia de carro por 50 milhões de reais. Ou seja, houve todo tipo de especulação de valores, ou seja, coisa até que, no fundo, prejudicou o clube, porque gera uma expectativa totalmente irreal e irresponsável, ou seja, por parte da torcida, que depois, quando recebe os anúncios reais, fala, mas espera aí, cadê aquele patrocínio de 70 milhões? Cadê o banco português que nunca veio? Como se isso tivesse sido promessa do clube. Tá? Então, eu prefiro aguardar um anúncio oficial ou prefiro aguardar o balanço do Flamengo, quando os números reais estarão lá anunciados, para ter uma ideia, ou seja, e até poder comparar o contrato que nós tivemos com o que eles têm. Agora, também é importante entender o seguinte, pode ser a mesma empresa, mas o acordo pode ser muito diferente. Ou seja, o acordo que eles têm com o Flamengo, seja lá qual for, eu não conheço isso, mas é possível que aquele acordo envolva outros patrocínios, outras ações, outras propriedades que o Corinthians não ofereceu para eles. Então, o fato de ser a mesma empresa não quer dizer que seja o mesmo acordo. Então, qualquer comparação entre a receita do Corinthians e a receita do Palmeiras, do Flamengo, perdão, tem que ser feito com muita responsabilidade, para que a gente esteja comparando a mesma coisa. Perfeito. Eu queria até ficar em cima desse ponto, senhor Colagrossi. Eu sei que o senhor é, mais uma vez, muito assíduo nas redes sociais, principalmente do Twitter, e certamente acompanhou essas notícias que foram divulgadas. Eu, particularmente, volto a dizer, eu jamais falei, seja na TV ou na rádio ou em rede social, sobre 70 milhões de reais. E aí muita gente acaba falando, você que falou. Eu falei que com os novos parceiros que chegaram, o Corinthians projeta, e aí o senhor ao vivo pode ficar à vontade para falar se está errado ou não essa informação. O Corinthians projeta ter a camisa mais valiosa do Brasil. Não com o patrocinador master, mas com os patrocinadores que chegaram e que vão chegar ao clube e principalmente com essa nova metodologia de parceria que o senhor está consolidando na gestão do Duílio, senhor Colagrossi. A nossa ambição sempre foi de ter a camisa mais valorizada do futebol brasileiro. Enfim, e eu acho que nós estamos ou lá ou muito próximo disso. Ou seja, de novo, eu não tenho ciência dos patrocínios firmados pelos clubes rivais em 2021.
E eu tenho muito cuidado quando eu falo de números nossos ou dos outros, por uma questão de responsabilidade. Mas o que eu posso afirmar categoricamente são 3 coisas. Primeiro, a camisa do Corinthians valorizou muito na gestão do Duílio, muito. Ou seja, a gente não apenas tem novos patrocinadores na camisa, desde que o Duílio tomou posse, a Neoquímica, por exemplo, é um exemplo disso, agora é o mercado Bitcoin na Barra Frontal, como também os patrocínios que foram renovados e negociados, todos eles foram negociados por um valor bastante acima do valor de antes. Mesma coisa vale em relação à camisa do feminino, que hoje tem um patrocinador master da maior importância, a Espanha Atacadista, seja a Trovera Hot, que é uma das marcas líderes da Neoquímica, da Ipera, também agora está na camisa. Então, tanto a camisa masculina quanto a camisa feminina tiveram uma valorização muito, muito expressiva na gestão do Duílio. Mas lembro também, Capelanes e Peterson, que não se limitou ao futebol. Nós tivemos patrocinadores novos, por exemplo, no futsal, ou seja, o Grupo São Cristóvão Saúde, hoje é o patrocinador master do futsal. Nós trouxemos um patrocinador novo para o basquete, a companhia TOTUS, que é a companhia líder do seu segmento, e trouxemos patrocinadores pontuais, por exemplo, para a Libertadores Feminina e para o futsal. Então, ou seja, o crescimento da receita de patrocínio, embora seja muito no futebol, claro, que é o principal esporte do clube, mas também acontece em outros esportes. Porque uma das promessas e um dos compromissos do Duílio é de que todos os esportes do clube sejam autossustentáveis. Ou seja, o futebol feminino está muito, muito próximo de chegar nisso. O futsal, com o patrocínio master da São Cristóvão, deu um passo gigantesco para a autossustentabilidade. O basquete também está caminhando nessa direção. A gente começou a olhar agora, especialmente para os esportes aquáticos. E esse trabalho de tornar todos os departamentos do clube, entre o social e o cultural, e esportes radicais, serão autossustentáveis no final dessa gestão. Esse é um compromisso importante que o Duílio tem com o clube. E o Colagrosso já respondeu a pergunta do Eduardo Caneta, que ele está preocupado sobre como resolver o prejuízo anual do Parque São Jorge, é justamente fazendo isso. E eu acho que fica muita coisa nas costas do Colagrosso, porque é o homem forte de marketing e comunicação do clube, mas também vê o futsal, vê o basquete, vê os esportes aquáticos, e é fazer com que os esportes eles fiquem autossustentáveis para que não tirem o dinheiro do futebol para, consequentemente, o Corinthians ter uma saúde financeira. Acho que não foge muito disso aí, Pretzel. O senhor trabalhou no Ibope, seu Colagrossi. Então, a minha pergunta é sobre pesquisa e percentual, então. Qual o percentual de chances, na sua opinião, do Corinthians disputar a Libertadores da América no ano que vem? Cara, é o projeto, é o plano, é a missão. Eu acho que nós temos hoje um dos melhores times da Série A do brasileiro, e não falo isso da boca para fora, eu acredito nisso. Nós já tínhamos uma defesa top antes, uma das menos vazadas. A gente já tinha um meio de campo competente, e o que faltava era esse punch no ataque, né? Jogadores que façam a diferença. Hoje, com as 4 chegadas dos nossos 4 craques, eu não acredito que tenha um time, seja Flamengo ou Palmeiras, o que for, que seja melhor do que o nosso. Pode ser tão bom quanto. Claro que a gente vai precisar de algum tempo, né, para o time, seja da liga, e aprender a jogar, enfim, isso não se faz seja em 1 ou 2 jogos apenas, mas eu acredito demais no elenco que nós temos, acredito demais no Silvinho, no nosso técnico, e eu tenho certeza que a gente vai disputar todos os jogos, com chances de vitória. E acredito que nós estaremos na Libertadores no ano que vem. Mas eu queria aproveitar e falar de uma questão importante sobre o trabalho do marketing. Eu, como superintendente do clube, recebo crédito demais pelas realizações que o clube tem na área de patrocínio, licenciamento, parcerias comerciais, digital, inovação, comunicação, porque tudo isso é um trabalho de equipe. Trabalho de equipe que é liderado pelo Duílio, pelo nosso presidente. Todos os acordos comerciais que a gente tem o dedo do Duílio, tem a DNA do Duílio. Ele participa das discussões, ele é das decisões, ele é muito interessado e muito envolvido nessa área.
Além disso, além do trabalho e da participação pessoal do nosso presidente, e eu vou cometer uma inconfidência, porque ele me pediu que eu não falasse isso, mas por uma questão de justiça eu tenho que falar. Você tem um trabalho pessoal permanente do secretário-geral, do Adriano. Ou seja, o Adriano participa do dia a dia das decisões de novos negócios e renovação de patrocínio e novas propriedades, do digital e do fan token principalmente, ou seja, de um modo muito ativo e exerce uma enorme liderança nessa área. Enfim, a gente tem uma equipe incrível no marketing, ou seja, de pessoas que algumas já estavam no clube e outras trouxeram. Então, eu me sinto até um pouco desconfortável quando sou elogiado e quando falo, o Cola Grossa, isso não é o Cola Grossa, pessoal. O Cola Grossa talvez seja a cara mais visível de um trabalho de equipe que é feito pela presidência, pela secretaria-geral, pelo jurídico, pela equipe do marketing. É um trabalho de equipe, do qual eu sou um felizardo de fazer parte. Eu sou um felizardo de estar vivendo essa experiência e sou muito grato ao Duílio pelo convite. Então, assim, para ficar bem claro do que o senhor disse no andamento da entrevista, se não fosse esse produto da Fan Tokens, né, o William não jogaria no Corinthians. O Corinthians, com as suas próprias pernas, não teria condição de contratar o William. O senhor deu uma informação aqui, ó. Apenas para confirmar, então. Se não houvesse esse aporte financeiro aqui, não daria para o Corinthians contratar o William. Sim, é verdade isso. É verdade. A gente trouxe, né, o Juliano, nós trouxemos o Renato Augusto, o Guedes, enfim, e estava financeiramente, ou seja, e uma coisa importante também, a chegada desses 4 reforços, é muito importante que a torcida entenda isso, ela só foi possível porque, como eu disse no começo da entrevista, nos primeiros 6, 7 meses, a casa foi arrumada. Ou seja, foi uma enorme redução dos custos do futebol que permitiu que, a partir do segundo semestre, com as finanças mais em ordem, com novas receitas entrando, ou seja, novos patrocínios, que seria possível e que foi possível trazer os 3 primeiros reforços que nós trouxemos. Mas a chegada do William foi consequência da parceria com a Sócio.com e do lançamento do Fan Token. Bom, Pretzel, a gente falou que ia liberar o Cola Grossi 8h20, tem um minutinho só, então até, senhor Cola Grossi, se a gente puder fazer mais 2 perguntinhas bem rápidas também no pique, para não tomar o tempo do senhor, afinal de contas, sexta-feira é aquela coisa, mesmo em meio à pandemia, né, Xandão? Você também tem seus compromissos depois do programa. Não, mas nós estamos aqui, se o senhor quiser ficar até as 9 conosco, não, ele vai me ser mata, uma honra, viu? Não tem problema nenhum, mas vamos... Vamos lá. Ô, senhor Cola Grossi, queria que o senhor falasse sobre a Neoquímica Arena. Todo mundo sabe, o senhor já falou em inúmeras entrevistas que vai ser um grande polo de entretenimento, mas eu queria saber se já a partir quando o público for liberado nos estádios, shows, eventos, o que o Corinthians já consegue projetar se assim que o governo do estado de São Paulo liberar a volta do torcedor ao estádio, ao campo de futebol, já começa esse polo a ter uma sequência ou é uma coisa para projetar para a próxima temporada, senhor Cola Grossi? Bom, nós esperamos ansiosamente que a gente possa ter o público de volta na nossa casa. Posso lhe dizer o seguinte, eu vou ao estádio, a nossa arena, regularmente, dói o coração chegar lá e ver ela vazia, porque aquela arena foi construída para ter, ou seja, os nossos torcedores. É a casa do Corinthians. Nós temos uma expectativa de que o público possa voltar a partir de novembro, porque isso foi anunciado pelo governo do estado, né, de que teria público de volta em novembro. Se eu não me engano, nosso primeiro jogo em casa é dia 6 de novembro, ou seja, acho que a data é essa. Enfim, esperamos ansiosamente que isso se confirme, quem sabe até um pouco antes. Tá? Em relação aos planos da Arena, enfim, muito importante dizer que outro compromisso do Duílio era de tornar a nossa Neoquímica Arena no centro vivo da paixão corintiana. O que é isso? É algo que pulse 24/7. Ou seja, nessa gestão, muito já foi feito em relação a trazer empresas e trazer, seja, por exemplo, a Tirolesa, o Fiel Zone, temos lá, seja, a universidade, que começou com um aluno, logo depois teve que parar para aula virtual. Tem vários projetos, a gente vai anunciar ao longo do segundo semestre novas parcerias de empresas que vão usar aquele espaço. Enfim, a gente tem restaurantes e bares, enfim. E a grande novidade, fora a contínua expansão
de empresas e organizações que vão usar aquele espaço, ou seja, e trazer receita além do futebol, evidentemente, é o fato de que nós teremos shows. Ou seja, a gente tem até por contrato com a Neoquímica, ou seja, que o clube tem que fazer pelo menos 4 grandes shows por ano seja na Neoquímica Arena. Isso vai acontecer. Tem muitos detalhes que têm que ser discutidos, inclusive a grama, que seja uma coisa importante de como preservar a grama ou cuidar da grama, porque a gente tem a melhor grama talvez das Américas naquele estádio, não é exagero, é até reconhecido isso por outros times que anseiam em jogar lá. Enfim, mas isso vai acontecer. E o esforço continua sendo, ou seja, fazer com que aquilo seja uma cidade, que tenha comércio, que tenha, seja todo tipo de ações de entretenimento, seja que funcione 24/7 e que traga uma receita importante para o clube, além do futebol. Muito bem, para fechar a minha é a seguinte, o senhor é um homem de marketing e também de comunicação. E aí, eu peguei uma época onde a gente tinha muito acesso ao clube, a gente tinha muito acesso aos profissionais. A minha geração pegou isso e cada entrevista, cada declaração realmente repercutia muito, né? Porque a imprensa tinha liberdade de perguntar e havia uma interatividade muito maior com os profissionais do clube. A imprensa não era vista como inimiga. Exatamente. Né? Hoje, particularmente, doutor, eu vejo que não só o Corinthians, mas como os grandes clubes do Brasil hoje, os jogadores não querem mais dar entrevista. Eles só querem falar para a TV do clube e só pergunta, porque aí o assessor de imprensa vai lá, ele faz aquelas perguntas modelos, padrões, né, para não haver comprometimento e nenhum problema de resposta e tal. Então o jogador não quer mais dar entrevista. O jogador hoje é uma empresa, na minha opinião, que presta serviço ao clube. E os dirigentes ficaram muito preocupados, eles estão assustados hoje, dirigentes executivos, com as redes sociais. Então qualquer declaração, de repente, né, que seja distorcida, ou que tenha uma vírgula mal colocada, ou um termo mal colocado, já vira um turbilhão. Tem sido assim várias vezes, porque hoje a rede social ela tem muita força. Eu queria saber do senhor, o senhor acha que a imprensa é importante na relação com os clubes? O senhor acha que a imprensa deveria ter acesso ao trabalho dos profissionais ou não? Tem que fechar tudo, nota oficial, canal do Corinthians e fica por aí. Tá, vamos lá. Primeiro, a sua pergunta é se a imprensa é importante. Claro que ela é importante. E acho que nem o Corinthians, nem nenhum outro clube, acho que deprecia o papel da imprensa ou minimiza o papel da imprensa de forma nenhuma. O que acontece, sim, é que antigamente, né, seja no mundo analógico, o clube tinha que lidar com um número limitado de órgãos. 3, 4, 5 jornais, 3, 4, 5 rádios, enfim, 2, 3 televisões, enfim, era um universo muito menor. No mundo digital, esse número explodiu. Explodiu. E digo para você uma coisa, se nós formos atender todas as demandas que o clube recebe de entrevista, de coletiva, de perguntas que são enviadas, o clube só ia fazer isso. A gente só ia passar todo o nosso tempo respondendo, ou seja, a diversos órgãos de imprensa de todo tipo, de todo o tamanho que chega para a gente. Ou seja, porque a quantidade de blogs e portais e páginas e rádios explodiu. Porque o mundo digital permitiu que qualquer um se tornasse numa rádio ou se tornasse num portal ou numa página do Corinthians. Enfim, então, o que acontece é que a demanda cresceu, a demanda cresceu de tal forma que o clube, não é apenas o nosso clube, mas todos os outros tiveram que se organizar e disciplinar para que houvesse um certo represamento dessa demanda, porque senão o clube jamais poderia atender a todos os pedidos. Não existe censura, não existe, vamos evitar ou botar jornalistas na lista negra, esse a gente atende, esse a gente não atende. Não existe isso. Pelo menos no nosso clube não existe. Ou seja, e o fato de eu estar aqui, várias vezes já estive aqui, ou seja, a gente se coloca à disposição. A questão aqui é que a gente tem que organizar e administrar isso
de modo que isso não impacte negativamente o dia a dia do clube. Porque, sabe, o clube a gente tem muitas atividades ao mesmo tempo. E outra coisa, que isso não impacte negativamente o dia a dia do futebol, que nem é a minha praia. Eu nem me sinto confortável em falar sobre o futebol do clube. Enfim, mas posso lhe falar, Pécio, não existe má vontade, não existe preconceito, não existe indiferença em relação ao trabalho de vocês, ao trabalho de ninguém. Apenas a gente tem que administrar a demanda que chega de modo que a gente possa atender, ou seja, de alguma maneira essa demanda, seja coletivamente ou individualmente, como eu estou fazendo aqui agora, sem atrapalhar o dia a dia do clube, sem atrapalhar o dia a dia do futebol. Enfim, então, se nós achamos o papel da imprensa importante, absolutamente. A gente sempre vai fazer o possível para atender. Senhor Colagrosso, para fechar então a nossa entrevista, agradecendo demais o senhor pela atenção, eu queria que o senhor falasse, muito bom, esclarecedora a entrevista mais uma vez aqui, eu queria que o senhor falasse sobre o plano Fiel Torcedor, porque a gente recebe diariamente inúmeras mensagens, principalmente de pessoas que moram fora de São Paulo, que não têm essa possibilidade de frequentar a Neoquímica Arena mês a mês, ano a ano. Essas pessoas têm questionamentos para entender se elas podem vir a ter, eventualmente, no futuro, algum tipo de benefício que não frequentar a Neoquímica Arena, o preço no ingresso mais barato. Como é que passa esse processo da reformulação do plano do sócio-torcedor no Coringão? Agradeço a pergunta, porque esse é um dos pontos mais caros da gestão. Tá? O princípio da gestão, eu ouvi essa frase do Duílio na campanha ainda, é de que todo torcedor do Corinthians é um fiel torcedor. Seja ele pagando para ter o plano ou não. Tá? Não existe infiel torcedor. Todos os nossos mais de 30 milhões de torcedores são todos fiel torcedores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a função do clube, nesse processo, é oferecer planos diferentes para atender necessidades e interesses diferentes. Hoje, o plano, ou seja, o nosso programa, nós temos planos que começam com R$17, R$19 e crescendo. A gente tem um plano na gaveta que a gente pensou em soltar, de R$ 9,90, que está sendo discutido. A gente tem outras ideias. A gente tem ideias para quem mora em São Paulo, mas não tem interesse em ir regularmente aos jogos. A gente tem plano, de fazer isso junto com o projeto da Embaixada, que é uma coisa que a gente já anunciou e vai fazer ainda esse ano, enfim, de ter as embaixadas do Corinthians pelo Brasil inteiro, que no fundo são representantes do clube. Enfim, a gente tem outros projetos no Fiel Torcedor, mas, infelizmente, a elaboração e a implementação desse plano esbarrou em algumas que nós tivemos nos primeiros 6 meses. Acho que um deles é conhecido, foi que o sistema ficou fora do ar durante bastante tempo, por uma questão comercial que se discutiu naquele momento, já resolvida. Enfim, então, é um projeto prioritário para essa gestão. Novos planos serão anunciados ainda esse ano, tá? E serão destinados a todos os tipos de torcedores, independente de onde eles moram, independente se eles têm interesse em ir jogo ou não, porque todo torcedor do Corinthians é um fiel torcedor. E é responsabilidade nossa do clube oferecer para cada um deles um plano que faça sentido para eles. Muito bom. Senhor José Colagrossi, diretor de marketing e comunicação do Corinthians, entrevista esclarecedora. Muito obrigado, viu? Sucesso para o senhor. Um abraço para o Roberto Andrade, um abraço para o Alessandro. E o Duílio Monteiro Alves, o dia que quiser nos dar entrevista, o espaço está aberto. Claro. Porque o Duílio ninguém sabia quem era, depois que ele entrou no Corinthians. E a Rádio Bandeirantes sempre deu muito espaço para ele. Hoje eu acho que ele tem medo de falar na Rádio Bandeirantes. Né? Tem medo de alguma pergunta que possa ser feita para ele. Mas ao senhor, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. E um grande abraço para o senhor. Bom trabalho. Obrigado, Prédio. Obrigado, Capelani, pela oportunidade. E termino dizendo o seguinte: o Duílio não tem medo, porque
enfrentar um clube com uma dívida de R$1 bilhão, sendo penhoras todos os dias nossa conta bancária, com enormes desafios, cara. Quem tem coragem de enfrentar isso como ele teve, e quem vai enfrentar e vencer esse desafio, não tem medo de nada, cara. Então, ou seja, não é verdade que ele tem medo de falar com vocês, tá? Mas agradeço a oportunidade. O senhor foi bem agora, hein? O senhor foi homem de comunicação agora. O senhor foi bem agora. Obrigado, tá? Boa noite para vocês e para os nossos torcedores que estão nos ouvindo. Grande abraço. Valeu. Grande abraço.